Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, tá? Vocês e suas famílias. E estamos aqui, para mais um vídeo, agora não um vídeo de correção, das atividades do guia 7, não foi assim? Do guia da semana de 14 a 18 de setembro, tá bom? Peguem o livro de vocês, tá? O livro de matemática, como de costume, e vamos acompanhar mais uma correção, tá? Só lembrando, que é nessa semana de 14 a 18, a gente viu, não foi, sobre o tema de área de figuras planas e volume do cubo e do paralelepípedo, além das relações das três principais unidades de medida de volume, que é o metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Quero reiterar, pessoal, não deixem de assistir aos vídeos explicativos e também não deixem de assistir aos vídeos de correção, tá? Todos esses vídeos são gravados pensando no aprendizado de vocês. Então, se vocês não assistem, dificilmente vão aprender com maior facilidade e também nos impulsiona a querer gravar mais vídeos para vocês, tá? Então não deixem de assistir, tá bom? Então, peguem o livro e vamos abrir lá na primeira página da atividade, que é da página 264, tá? Com vocês, pessoal, vou corrigir a questão 1, a questão 5 e a questão 7, tá? Alguns itens de cada um, para não ficar muito longo, tá? Mas, se ficar dúvida em algum item que eu não passei por aqui, é só vocês perguntarem no privado, a mim, ou então ao seu professor, caso eu não seja o seu professor, tá bom? Então vamos lá para a questão 1. E na questão 1, vamos fazer a letra C, tudo bem? As primeiras, pessoal, a letra A e a letra B são bem tranquilas de fazer, porque são, correspondentes na letra A um quadrado e na letra B um retângulo, correto? Então dá para calcular essa área facilmente. Vamos fazer aqui a letra C, A letra D é muito parecida com a letra C porque correspondem as duas à mesma figura, ao mesmo tipo de figura. Que no caso a gente vai ver, que é um trapézio, tá? Por que é um trapézio? Eu vou desenhar aqui a figura com vocês, está um pouquinho maior, para ficar melhor de entender. Tem um lado oblíquo, um lado inclinado, e tem um lado lá em cima assim, um lado aqui embaixo reto, e aqui a gente cobre para cá. Aí, pessoal, ele dá para vocês dar um tracejado aqui dentro, mas esse tracejado é mais para caso você queira calcular essa área de uma maneira diferente, mas a gente pode fazer de uma maneira muito mais rápida do que aqui ele entende. Ele diz que aqui em cima mede 4 centímetros, daqui para cá. Diz que aqui do lado mede 3 centímetros. Lá de cima aqui para baixo. Aí dá o seguinte, dessa parte que ele tracejou aqui, até aqui mede 4 também, claro, porque é paralelo, essa parte aqui é um retângulo, então se aqui é 4, aqui também é 4. Daqui até aqui. Aí esse acréscimozinho, aqui para o lado, mede 2 centímetros. Tá, então você pode enxergar essa figura de duas maneiras. Ou você quebra, ou você decompõe essa figura em um triângulo, estão vendo? Em um triângulo e um retângulo. Aí você calcula a área do triângulo, calcula a área do retângulo e depois soma. Assim a gente aprendeu a fazer isso lá na parte de decomposição de figuras, não foi assim? Em figuras mais simples. Ou então a gente observa que, como eu falei no começo do vídeo, a figura por completo, a figura inteira, sem eu considerar essa quebra no tracejado aí, é um trapézio. Por que é um trapézio? Porque esse lado aqui de baixo e esse lado aqui de cima são paralelos. Você observa que o prolongamento desses lados não se encosta, não se intercepta, são paralelos. Isso não acontece com esse, esses dois se interceptam, estão vendo? Eles não são paralelos. Entenderam? Então a gente tem aqui um caso de um trapézio, Como eu tenho um trapézio, eu sei calcular a área de um trapézio. O que é que eu preciso, para calcular a área de um trapézio? Eu preciso de 3 coisas, Eu preciso das bases, da base que a gente chama de maior e da base menor, E preciso também da sua altura. Se ele estivesse em pé, qual seria o tamanho dessa altura?
Bem, então, né, o que são as bases de um trapézio? Né? A gente viu lá no vídeo explicativo. As bases de um trapézio são os lados paralelos, né? Então, o de cima e o de baixo, né? O maior é aquele que mede, o maior é esse de baixo, todinho, daqui até aqui, né? Como esse pedaço mede 2 e esse pedaço mede 4, então o todo, né? O pedaço todo deve medir 6 centímetros, correto? 2 mais 4, né? Então a nossa base menor, ou melhor, nossa base maior mede 6 centímetros. A base menor, que é lá de cima, é só esse pedaço, né? Então mede 4. E a altura do trapézio, pessoal, ele deu aqui do lado. Como esse lado, né? Aqui é reto, né? Forma um ângulo reto com as duas bases, né? Perpendicular, ele não é torto, né? Não é inclinado, ele é bem retinho. Então a nossa altura do trapézio também mede 3. Né? Nesse caso aí coincidiu com a medida do lado, né? Porque o lado é reto, né? Assim, o lado forma ângulo de 90 graus. Por isso que a altura é 3. Pronto, né? Então, como eu tenho, né, as duas bases têm uma altura, eu posso calcular a área desse trapézio. Como é que eu calculo a área de um trapézio? Eu vou colocar aqui em letrinhas, tá? Para a gente já ir se acostumando, né? Já nos preparando para a parte de equações, né? Que é justamente o que a gente vai começar essa semana. Eu somo a base maior, né? Que eu vou chamar de um B grande. Eu somo com a base menor, que eu vou chamar de B pequeno. Dá para entender por quê, né? O motivo. Só para diferenciar a base maior da base menor. Vou multiplicar, né, pela altura, vou chamar de A. Lá na frente a gente pode chamar de H, né? Mas vamos chamar de A por enquanto. E vou dividir isso tudo por 2, né? Assim que a gente viu lá no vídeo. Para calcular a área de um trapézio, né, eu preciso somar as duas bases, multiplicar essa soma pela altura e dividir o resultado de tudo por 2, né? Assim? Então é só colocar os valores. Vamos lá então. A área do trapézio, né? Vai ser a base maior, que é 6, mais a base menor, que é 4, somado, né? Multiplicado pela altura, que é 3, e dividido depois por 2. Igual a quanto, então? 6 mais 4 dá 10, né, pessoal? 10. 10 vezes 3, e depois dividir por 2, né? Assim? 10 vezes 3 dá 30, e 30 dividido por 2 vai dar 15. Aí a gente olha para a unidade, né? Centímetros, o quê? Já que é a área quadrados, né? Então a área desse trapézio, né, mede 15 centímetros quadrados, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui dentro dessa superfície, né, dessa limitação, cabem exatamente 15 quadradinhos de 1 centímetro. Não foi assim que a gente aprendeu? Aqui dentro, né, cabem exatamente 15. Vai caber alguns aqui, né, inteiros. Aí quando eu for colocar aqui, eu tenho que quebrá-los, né, de maneira que encaixem perfeitamente aqui. Mas a gente sabe que essa área vai ser 15. Tudo bem? Ok, né, então dessa parte a gente fica com a questão da letra C. A letra D sai de maneira parecida. E a letra A e a letra B são, na verdade, bem mais fáceis, né? Então fica para vocês. Lá na questão 5, a gente já tem algumas, né, coisas um pouco diferentes. Observem aqui. Vou fazer com vocês na questão 5, tá? A letra B. Vou deixar a letra A para vocês, né, exercitarem a imaginação e o raciocínio de vocês. Lá na questão 5 a gente tem: determine a área de cada figura. Então você vai determinar a área da parte amarela da letra A. E na letra B, que é que eu vou corrigir com vocês, a gente vai determinar a área da parte vermelha, né? A parte rosa aqui. Tá? Então vou mais uma vez desenhar aqui no caderno, ou melhor, aqui na folha, né? Para a gente acompanhar mais de perto. Então, a figura é como se fosse uma seta, né? Uma bandeira, assim para o lado, né? Aqui mede 3 centímetros. Aqui embaixo, cuidado, ele está dando a medida daqui, né, dessa ponta, até aqui, até o final dessa pontinha. Estão entendendo? Ele não está dando até aqui, ele está passando aqui. Reto, né? Passando direto. Até a última extremidade dessa pontinha aqui. Mede 7 centímetros. Tá? Aprender a identificar, né, o que cada medida, aqui cada medida corresponde. O 3, né, corresponde a essa largurazinha aqui. O 7, né, corresponde a esse comprimento total, né, até a extremidade da figura. E lá em cima ele diz que essa parte aqui, ó, daqui até aqui só,
né? Agora até aqui mede 5 centímetros, certo? E ele quer, né, que a gente calcule a área dessa figura. Só que aí você pergunta, qual o formato dessa figura, né? Nossa, professor, essa figura é o quê? Vamos contar os lados, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então é um pentágono. Como é que eu calculo a área de um pentágono? Não sei, né? Não foi dado pra gente. Eu não sei calcular a área de um pentágono. Então aqui, né, a gente precisa usar o nosso raciocínio, né, e a nossa visão, visualização. Então, eu tenho que enxergar nessa figura outras figuras, né, que eu consiga calcular a área. E aí, com o tempo, pessoal, vocês vão, né, ganhando essa habilidade cada vez mais rápido, né, de visualizar figuras mais simples. Eu, por exemplo, observo aqui, se eu cortar, né, vamos imaginar que eu vou passar a tesoura aqui e vou cortar essa figura exatamente aqui. Estão entendendo? Então eu quebro, né, eu decomponho essa figura laranja em duas figuras mais simples. Aqui é um triângulo, estão vendo? Um triângulo aqui, né? E um retângulo aqui. O que sobra, né, aqui para trás é um retângulo. Então quando eu, né, juntar o triângulo com um retângulo, eu volto para a figura antiga que eu tenho. Eu quebrei, né, para visualizar mais figuras mais simples. Só que no final eu devo voltar, né, para calcular a área total. Bem, então a gente tem que calcular duas partes, né, a área do retângulo e a área do triângulo, né? Como eu quebrei aqui de vermelho, eu vou fazer a área do retângulo, né, a área do retângulo em vermelho, tá? Pessoal, do que é que eu preciso, né, para calcular a área de um retângulo? Eu preciso, né, da sua base ou do seu comprimento, né, e da sua altura, né, ou então largura, né? Vou colocar aqui em cima, tá? Ou comprimento, né, ou largura, né? Tanto faz. O nome que a gente usa, né, não faz muita diferença. O importante é a gente conseguir identificar cada elemento, né? Então, base, altura, comprimento, largura. O nome que você usar está correto, tá? Então, vamos lá. Quanto mede a base desse retângulo? A base do retângulo é essa parte aqui, né? Então, cuidado. Não é 7. Tá? 7 é dessa ponta até a extremidade. Eu estou passando do retângulo. A base do retângulo é dessa ponta, né, até essa ponta, por exemplo, que mede 5. Então, na hora de decompor, né, cuidado com as medidas totais, tá? Pegue só o que te interessa no momento. No caso, né, para a gente, a largura desse retângulo é 5. Ou a base, né, 5 vezes a altura, sim, né, a altura ou a largura do retângulo é de 3 centímetros, né? A altura ou a largura, 3 centímetros. Isso aqui vai dar, né, facilmente 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados, né? A mesma área do trapézio da questão anterior, né? Então, guarda essa informação aqui. Ó. Já sabemos parte da área da figura. Devemos saber agora a outra parte, né? Pessoal, para saber a outra parte, a gente tem que calcular a área de um triângulo, né? E para calcular a área de um triângulo, a gente precisa, né, de uma base e da altura dessa base, né, em relação a essa base. Você observa o seguinte, esse triângulo está meio que, né, numa perspectiva estranha para nós. O que é que eu sei desse triângulo? Eu sei que esse lado aqui mede 3, né? Por que mede 3? Porque corresponde à mesma largura do retângulo, né? Então, esse aqui mede 3, todos os segmentos, né, daqui para cá medem 3, inclusive o último aqui, né, 3. Por que, professor, você está pegando esse lado? Porque ele é o único que eu conheço a medida, eu não conheço a medida desse pedaço e nem desse pedaço. Então, o que eu vou fazer é pegar esse retângulo e virar, ou melhor, esse triângulo, né, e virar. Vou desenhar ele assim, para vocês, está um pouquinho maior. De modo que o lado que mede 3, eu vou desenhar aqui na paralelo, né? A folha 3 centímetros. Por que o senhor fez isso, professor? Por causa disso aqui, eu conheço esse lado, ele mede 3. Esse lado eu vou chamar de base. Então, se esse lado é a minha base, a minha altura vai ser dessa pontinha, né, até aqui. Ó. Né, até aqui. E quanto mede, pessoal, dessa pontinha até aqui? Aí você volta lá para a figura. Dessa pontinha até aqui, do jeito que estava, né? É dessa pontinha até aqui, ó.
não é? Só mudei a perspectiva. E dessa ponta até aqui a gente sabe quanto mede. Ou melhor, a gente não sabe, mas tem como descobrir. Por quê? Porque eu sei que daqui até aqui ó, mede 5, né? Lá por cima, aqui mede 5. E eu sei que daqui até o final mede 7. Então, daqui, né, até o final tem que medir quanto? 7 menos 5, né? 7 tirando essa parte. Ou seja, né, a altura desse triângulo é de 2 centímetros. Né? Por quê? Porque é 7 menos 5, né? Explicando aqui entre parênteses, tá? Então agora eu sei, né, a base, eu consigo calcular a área desse triângulo. Basta que eu multiplique, né, a área do triângulo. Como é que era a área do triângulo? Vamos lembrar, né? A área do triângulo era a base, não é? Vezes a altura, dividido por 2, né? Eu devo dividir essa multiplicação por 2, porque senão estou pegando mais do que a área do triângulo, né? Eu expliquei isso lá no vídeo de explicação sobre áreas, né? Então vamos lá, igual, a área do triângulo é igual, né? A base mede 3, vezes a altura, né? A gente acabou de calcular, mede 2, aí eu vou dividir por 2. Aqui fica fácil, né? 2 vezes 3 dá 6, e 6 dividido por 2 volta para 3, né? Eu multipliquei por 2, depois dividi por 2, então é a mesma coisa que fazer nada, né? Fica então a área igual a 3 centímetros quadrados, né? Então agora, né, a gente soma as áreas que a gente encontrou separadamente, né? Então a área do retângulo é 15, a área do triângulo é 3, então a área da figura toda, né, vai ser a área da figura, né, eu vou colocar assim, a área da figura vai ser 15, que é a área do retângulo, mais 3, que é a área do triângulo, né? Que no caso aí vai dar 18, tudo bem? 18 centímetros quadrados é o valor da área laranja, tá? Da área da figura, né? Desse pentágono aí, tudo bem? Então a gente percebe como é importante a gente saber calcular áreas de figuras simples, né? Para justamente usar essas áreas mais simples para calcular a área de figuras mais estranhas, né? Basta que você visualize essa figura como uma composição de figuras mais simples, que foi o que a gente fez aqui e que é exatamente o que vocês vão fazer também na letra A, né? Que vocês devem ter feito na letra A. Vocês podem quebrar essa figura, né, em algumas figuras mais simples e calcular o valor da área amarela, tá bom? Vamos agora lá para a questão 7, né, dessa página. Questão 7, né, ela pede o quê? Acompanha pelo livro. Um marceneiro, né, trabalha com madeira, deve fazer uma cruz como a da figura. Então a gente tem aqui, né, na figura a cruz que ele deve fazer, né, e algumas medidas estão indicadas. Quantos metros quadrados, ó, olha a pergunta, quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Então aqui você observa que o que ele não está pedindo explicitamente, né? Não está dizendo para você calcular a área, ele não está pedindo para você diretamente, né, calcular a área. Ele está perguntando quantos metros quadrados. Aí vocês raciocinam, eu sei que metro quadrado é uma unidade que mede áreas. Então, implicitamente, né, o que ele quer que a gente calcule é a área dessa figura. Então, a gente perceba como é importante saber também o que a unidade mede. Quantos metros, né? Metros é comprimento, então deveria calcular um comprimento. Quantos metros quadrados? Ah, metros quadrados é área. Então eu sei que eu vou calcular a área dessa figura. Entenderam? Então fiquem atentos ao tipo de pergunta, tá? Então vamos lá, eu vou desenhar essa cruz, né, um pouco maior aqui para vocês, para ficar mais fácil de calcular. Então a gente tem aqui o topo da cruz, né? Os dois braços, né? E o corpo, né? Que é um pouquinho mais longo, né? Da cruz.
E vamos transferir para cá, né, as medidas que ele deu para a gente. Então, acompanhando aí pelo livro de vocês, né, aqui embaixo, essa basezinha, né, mede 1 metro, tá? Então, 1 metro. Aí, cada bracinho desse aqui também mede 1 metro, tá? Aqui, né, também mede 1 metro. Como é que é o gosto, né? Então, daqui, peraí. Daqui, ó, até aqui, né? Daqui até aqui, mede 3 metros. E daqui, né? Até o topo, que ele colocou aqui do lado, né? Daqui até lá o topo, né? Mede 5 metros. Tá? Então, é importante que a gente saiba, né, associar cada medida ao que ela mede, tá? Então, essa base mede 1, aqui mede 1, aqui mede 1, 1. Daqui até aqui é 3, né? E daqui até aqui, né, da base até o topo, mede 5. E aí, pessoal? Como é que vocês fizeram, né, para calcular essa figura? Né? Então, aqui é uma questão interessante, né, porque cada um de vocês pode tomar uma estratégia diferente. Por quê? Porque é o seguinte, se você observar, aqui, né, quebrando aqui, a gente tem o seguinte. Se eu quebrar essa figura exatamente ali no centro dela, vou fazer um corte aqui, vou fazer um corte aqui, vou fazer um corte aqui e um corte aqui. A gente tem o seguinte, ó, que aqui, né, é 1 por 1, então isso aqui é um quadrado. Aqui mede quanto? Aqui mede 1, né? Aqui de baixo, eu posso transferir essa medida para cá, né? Então aqui mede 1, aqui também mede 1. Ou seja, essa figura azul também é um quadrado. Aqui é 1 por 1, né? Porque eu posso transferir esse 1 para cá. Então aqui também é um quadrado. E consequentemente, né, aqui também é um quadrado. Todos de lado 1, né? 1 por 1. Professor, como é que o senhor sabe que aqui é 1? Cuidado, pessoal, aqui tá, eu cometi eu fui rápido demais para vocês, né? Aqui como é que eu sei que aqui é 1? Por essas medidas aqui do lado. Eu sei que daqui até aqui mede 3, né? Então, daqui até aqui mede 3. Como daqui até o topo, né? Daqui até o topo mede 5, então daqui até aqui mede 2, né? Só que como daqui até aqui mede 1, aqui também tem que ser 1, né? Para ficar o 2. Então, a gente tem que isso aqui também é um quadrado. Consequentemente, né, a gente poderia quebrar essa figura em quadrados também. Só que aqui a gente já tem, né, figuras mais simples. Eu tenho 4 quadrados e um retângulo. Estão vendo aqui embaixo um retângulo? Então, a gente já poderia calcular esse retângulo. Mas, né, por curiosidade, coincide, né, que esse retângulo são 3 desses quadrados aqui também. Por quê? Porque aqui no mede 3, então aqui mede 3, né? Então, eu posso quebrar esse pedaço aqui em 3 pedaços de 1 metro, né? Ou seja, né, aqui mede 1, 2, 3, né? 1 metro, 1 metro e 1 metro. Então, na verdade, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, né? 7 quadradinhos de 1 metro. Ora, mas 7 quadradinhos de 1 metro não é exatamente a área. Então, nem preciso fazer mais nada. 7 quadradinhos de 1 metro é 7 metros quadrados. Acabou. Essa é a área da figura. Por que a área da figura é 7 metros quadrados? Porque a área de cada um desses quadrados é 1. 1 vezes 1 não é 1? Né? 1 vezes 1 não é 1? Então, cada um desses quadrados é exatamente uma unidade de área, né? Que é 1 metro quadrado. Como são 7 quadrados, a área da cruz, então, é de 7 metros quadrados. Né? Então, a estratégia que eu usei foi dividir essa cruz, né, em 7 quadradinhos iguais. Professor, eu fiz de outra maneira, né? Eu dividi a figura em 2 retângulos e 1 quadrado. Dividi em um retângulo, 2 quadrados. Não importa a maneira que você usou, né? Desde que você transfira as medidas corretamente. Né? Então, outra maneira, né? Eu poderia considerar esse retângulo todo, né? Eu poderia considerar esse retângulo todo aqui, estão vendo? Essa faixa todinha, né? E 2 quadradinhos, tá? Poderia considerar esse retângulo todo aqui, né? E esse quadradinho com esse retângulo. Então, as maneiras de dividir
essa figura são várias, né? Várias maneiras de dividir. Mas no final, né, tem que dar a mesma resposta, 7 metros quadrados. Tá? Então essa é a área de madeira, né, que ele vai precisar usar no mínimo, né, para fazer essa cruz aí. Tá? Ok, então agora, né, vamos lá para a página 270, tá? Tem uma atividade na página 266, página 270. Só que essa da 266, né, é sobre densidade demográfica, né, que é justamente a quantidade de pessoas por metro quadrado, né, por unidade de área, na verdade. Então, né, eu deixo em aberto para vocês, e caso algum aluno tenha sentido dificuldade, né, em responder alguma dessas questões sobre densidade demográfica, é só perguntar no privado, tá? Só perguntar no WhatsApp. Vamos então dar continuidade, né, lá na atividade da página 270, né, que é a nossa atividade sobre volume do quadrado e do paralelepípedo, né, e também unidades de volume. Ó, tá, né, volume. Ó. Então tem aqui, né, o nosso conteúdo, né, que a gente trabalhou no vídeo explicativo. E lá na página 270 a gente tem a nossa atividade, tá? Nessa página, pessoal, eu vou fazer com vocês a questão de número 5 e a 7, tá? Então, vou fazer a quinta e a sétima. Vamos lá para a quinta. Na quinta a gente tem o seguinte: calcule os volumes das figuras a seguir, indicando o resultado em centímetros cúbicos. Tá? Então, ele está fixando para a gente duas coisas. Ele quer que a gente calcule o quê? Os volumes, né? O espaço dessa figura. Só que, além disso, ele quer que a gente coloque a resposta em centímetro cúbico. Então, a gente tem dois procedimentos a fazer. Ou eu faço, né, do jeito que ele me deu e depois transformo para centímetro, ou então eu já transformo em centímetro, certo? O segundo método é mais fácil, né? Você transformar todas as unidades para centímetro, porque aí você já sai com a resposta em centímetro cúbico. Vou explicar melhor na resolução, tá? Então vamos pegar aqui a letra A. Vou fazer a letra A e a letra B, tá? É A, B e C. Aí a letra C fica em aberto para vocês, né? Se tiverem dúvida é só perguntar. Então vamos lá. Na letra A, a gente tem um paralelepípedo, né? Verde. Ele tem essa aparênciazinha aqui, né? Tem as partes lá de trás, né? Coloca pontilhada. Certo? E ele indicou pra gente aqui algumas medidas, né? Por exemplo, o comprimento desse paralelepípedo é de 30 centímetros. Então, o comprimento é de 30 centímetros. Aí a largura, né, daqui para cá, ele está dizendo para a gente que é de 1,5 decímetro. Já mudou a unidade, estão vendo? Aqui ele mediu em centímetro e aqui ele mediu em decímetro. Então já tem uma inconformidade aqui, né? Não está compatível uma unidade com a outra. E olha que legal, a altura, né, ou então a profundidade desse paralelepípedo, ele diz que mede 0,2 metro. Olha que legal, né? Ele deu para a gente as 3 unidades numa figura só. Então essa figura, né, ela está medida de maneiras diferentes. Por isso que eu não posso simplesmente multiplicar 0,2 por 30 por 1,5. Por quê, professor? Porque as 3 unidades, ó, não estão compatíveis. Eu tenho metro, centímetro e decímetro. Para poder multiplicar, elas têm que estar todas na mesma unidade, né? Porque senão não fica compatível. Né? Eu não vou medir em cúbicos, né? Então o cubo tem que ser bem perfeitinho. Todos os lados tem que ser o mesmo comprimento, né? Então eu tenho que medir na mesma unidade. Em outras palavras, o que é que eu quero dizer? Né? Como a questão quer que a gente determine o volume em centímetros cúbicos, todo mundo que não for centímetros, vamos transformar para centímetros. Por exemplo, o 30 já está em centímetros, então deixa ele quieto aí. O 30 já está em centímetros, então deixa o 30 em centímetros. Vamos transformar a profundidade, né, a altura do paralelepípedo para centímetros e transformar também a largura. Como é que a gente transforma? É só lembrar lá das unidades, né, que a gente estudou no quinto, né, no sexto ano. A unidade central é o metro, né?
Aí depois do metro vem o decímetro, né, assim? Depois do decímetro vem o centímetro. Por último vem o milímetro, né, mas como a gente não quer milímetro, não precisa colocar. Então vamos lá. 0,2 metro. Olha só que legal. 0,2 metro. 1 metro. 1 metro, ó, 1 metro. São quantos decímetros? É só completar com 0. 10, né? Então 1 metro tem 10 decímetros. Ou seja, né, para transformar isso aqui em decímetro, ou melhor, em centímetro, né, que eu quero, então 1 metro tem quantos centímetros? Completa com 0 até o centímetro. 100, né? Então 1 metro, ó, 1 metro tem 100 centímetros. Tá vendo? Então eu vou multiplicar esse número por 100, né? Ou seja, 0,2 vezes 100. Só que multiplicar por 100, né, por 10, por 100, por 1000 é bem fácil. É só adiantar a vírgula, né? Com adiantar eu quero dizer trazer a vírgula para a direita, né? O número de casas vai ser igual ao número de zeros. Então, duas casas, né? Então, uma casa fica antes do 2. Então, fica 2, né? Aí, duas casas passa do 2. Então, a gente coloca um 0, né? Então, a gente fica com 20 centímetros. Olha que legal. 0,2 metro é a mesma coisa que 20 centímetros. Agora, a gente tem que transformar, né, esse 1 decímetro e meio em centímetro. Então, a gente vai olhar para decímetro e para centímetro. 1 decímetro, né, 1 decímetro tem quantos centímetros? Aí completa com 0. 10, né? Então, 1 decímetro tem 10 centímetros. Certo? Estou olhando para cá agora. Esqueça essa linha, tá? E olha só para essa. Então, para transformar isso aqui em centímetro, eu vou multiplicar isso aqui por 10. Ou seja, 1,5 vezes 10. Ora, mesma ideia que eu disse antes, né? Multiplicar por 10 é colocar a vírgula para a direita, uma casa, né? Então, uma casa fica 15, né? Então, isso aqui dá igual a 15 centímetros. Pronto, então a gente agora conhece, né, todas as medidas desse paralelepípedo em centímetros. Quanto é o comprimento? O comprimento já foi dado em centímetros, 30. Quanto é a largura? Encontramos agora, 15, né? Metade do comprimento. E quanto é a altura? Encontramos agora também, que é 20. Então, pessoal, tome muito cuidado, tá, na hora de transformar, porque se você colocar um 0 de mais, um 0 de menos, né, ou então errar a vírgula, a chance de você errar a resposta final são imensas, tá? Então, muito cuidado, muita calma na hora de transformar, né? É importante decorar aquela escadinha, né, também, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? E da esquerda também, mas da esquerda a gente não vai usar nessas aulas, tá bom? Então, agora sim, eu posso calcular o volume, né? Eu posso calcular o volume em centímetros cúbicos. Basta eu multiplicar, né, as três dimensões. Então, 20 vezes 30 vezes 15. Professor, eu fiz o 30 primeiro, vou errar? Não vai errar, né? Porque como a gente vai multiplicar as três, a ordem que eu multiplico não altera o resultado, né? Desde que eu não cometa erros na multiplicação. Então, a ordem que você escolher multiplicar aqui não importa, tá bom? Então, vamos lá. 20 vezes 30, né? 2 vezes 3 dá 6. Aí coloca 2 zeros, né? Então fica 600. Vezes o 15. 6 vezes 15... 6 vezes 15 dá 8, dá 90, né? Porque 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 1 dá 6, com 3 fica 9. Então fica 90. Aí coloca esses dois zeros, né? 9.000. 9.000 o quê? Centímetros cúbicos. Esse é o volume, né, desse paralelepípedo em centímetros cúbicos. Perceberam como é mais fácil? Né? Então a gente transformou todas as unidades, né, primeiro para centímetro. Essa já estava. Transformamos essa também. Depois é só multiplicar, que aí você já sai, né, com o volume medido em centímetros cúbicos. Porque já estava em centímetros, né? Então fica mais fácil. Vamos fazer aqui a letra B. Na letra B a gente tem o seguinte, né? É outra caixa. Uma caixa mais rasa, né? O comprimento dela, né, aqui. Vai ter uma largura. Quais são as dimensões, né? O comprimento aqui é de 2,5 decímetros.
a largura aqui, né? A largura ele dá que é de 1,2 decímetro, certo? E a alturazinha aqui, ó, ou a profundidade, né, da caixa é de 10 centímetros. Metade da anterior, né? A outra era 20, essa daqui é 10. Tá, então a gente quer, né, o volume dessa caixa em centímetros cúbicos, né? Então vamos transformar de novo todo mundo para centímetros. Perceba que a altura já está em centímetros, né? A altura já está em 10 centímetros. Então a gente só deve transformar o comprimento e a largura, né? Os dois estão medidos na mesma dimensão, a decímetro. Então para transformar para centímetro eu vou usar a mesma regra. Qual é a regra? A gente já isolou aqui em cima. De decímetro, né, para centímetro a gente faz o quê? Multiplica por 10, né? Decímetro para centímetro, 1 vira 10, né? Então, é só multiplicar por 10. Então, vai ficar 2,5 vezes 10. Multiplicando por 10, né? A vírgula anda para a direita, uma casa. Então, aqui está no meio, né? Vem para cá, fica 25. Então, 25 centímetros, né? Esse é o comprimento em centímetros. Mesma coisa, né? Só que medido em centímetros. E aqui? Aqui fica, né? 12, ou melhor, 1,2 vezes 10, né? Decímetro para centímetro. De novo, né? Então, 1, 0, uma casa para a direita, né? Então, uma casa para a direita fica... Vocês estão enxergando, né, pessoal? Aqui, ó, essa vírgula eu estou caminhando com ela para cá, né? Uma casa... Então, ela está vindo, né, para antes do 2. Então, vai ficar inteiro, né? 12 centímetros. Pronto, né? Então, a gente já tem as 3 dimensões em centímetros, né? Que são quem? O comprimento mede 25, a largura mede 12 e a altura, né, já foi dada de 10 centímetros. Para calcular o volume é só multiplicar as 3, né? Então, vamos lá. O volume vai ser 25... vezes 12 vezes 10, certo? Então aqui, né, 25 vezes 12, né, você pode fazer lá no cantinho do caderno. 25 vezes 12, né? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2, né? Então aqui vai ficar 0, 10, né? Vai 1, somando, é assim, pessoal? 3, 300, né? Então vai ficar 300 vezes o último aqui, né? 10. Olha, 300 vezes 10 é fácil, né? 3 vezes 1 é 3. 1, 2, 3 zeros, então 1, 2, 3 zeros, né? 3.000 o quê? 3.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume da caixa da letra B, tá? A da letra A tem 9.000, né? Da letra B, curiosamente, tem 1/3 desse volume, né? O volume 3 vezes menor, é assim? E aí vocês fazem a letra C, né, do mesmo jeito, tá? Transforma para centímetro, depois multiplica, que aí vocês já vão ter a medida em centímetros, tá? Só para a gente concluir, né? Então vamos agora para a questão 7. Na questão 7 ele diz o seguinte, né? Ele dá para a gente uma caixa. Uma caixa, né, que parece um cubo, mas eu não sei se é, então a gente precisa ler, né, para saber se ela realmente é cúbica ou se ela é um paralelepípedo, né? Então vamos lá. Acompanhando aí o seu livro, tá comigo. A gente tem uma caixa retangular, na verdade é um paralelepípedo, né? Uma caixa retangular tem volume, então a gente já sabe o seguinte, ó, o volume dessa caixa, ou seja, o espaço, né, que ela ocupa, ele diz que é de 2.700 centímetros cúbicos, certo? Continuando então. Seu comprimento mede 25 centímetros. Então vamos colocar aqui o comprimento dessa caixa, né? Vamos dizer que ela é mais comprida aqui, então eu vou colocar o 25 aqui.
Professor, eu coloquei o 25 aqui, tem problema? Mais uma vez, não vai ter problema, porque na hora de multiplicar a ordem não vai afetar, né? Então eu posso colocar o 25 aqui. Então 25 é o comprimento da caixa, né? E a largura é 12, então a largura da caixa, né, é 12. Vou colocar 12 aqui, tá? Determine a medida da altura, né? Então realmente ele não deu a altura pra gente, né? Então não sei quanto mede isso daqui. Certo? Ele quer então que a gente ache, né, a altura dessa caixa, quanto é que ela se distancia do chão. Como é que a gente faz então? É só observar o seguinte, eu sei duas coisas da caixa, né, em relação às dimensões. Eu sei que ela tem 25 centímetros de comprimento, 12 de largura, quero achar a altura, né, não sei, mas eu sei que o volume dela é de 2.700 centímetros cúbicos. Ah, então isso aqui me dá uma grande pista, né? Por que isso me dá uma grande pista? Porque eu sei o seguinte, de onde é que vem esse volume? O volume vem, né, numa caixa cúbica, né, ou então num paralelepípedo, se eu multiplicar as três, né, se eu multiplicar 12 vezes 25 vezes a altura, tem que dar isso daqui, né? Porque isso é o volume. Ah, professor, então se tem que dar 2.700, basta então eu dividir o 2.700 pelo produto desses dois, né? Então, por que eu tenho que dividir? Porque eu sei que se eu multiplicar os três, dá 2.700. Então, se eu quero voltar, eu divido, né? Então, vamos multiplicar esses dois primeiro, né? Só observa uma coisa, observe se as unidades, né, estão compatíveis. Centímetro, centímetro, ok, né? Centímetro cúbico, ok também. Então, todas estão em unidades compatíveis, né? Se tivesse alguém aqui em metro, né, em decímetro, teria que transformar para centímetro, né? Porque o volume foi dado em centímetros cúbicos, é assim? Então, vamos lá, vamos multiplicar logo o 12 vezes 25. Na folha anterior, a gente já fez aqui, né? 12 vezes 25 dá 300, né? Então, vamos pegar na colinha aqui já. Eu já sei, né, que 12 vezes 25 dá 300. Por curiosidade, né, como você está multiplicando duas dimensões, isso aqui na verdade vai te dar a área da base da caixa, tá? Então é 300 centímetros quadrados, tá? Porque, né, quando você multiplica 12 por 25, você está calculando a área da base da caixa, dessa base aqui de baixo. Certo? Automaticamente, né, você também está calculando a área da de cima, mas é a mesma coisa, tá? Pronto, então agora o que é que eu faço, né, com o 270, ou melhor, com o 2.700 e o 300? Como eu quero achar a altura, né, eu vou dividir, né? Então, a altura, né, vou colocar aqui, ó, a altura vai ser igual ao volume, né, que é 2.700, dividido pela área da base, né, que no caso foi 300. Tá certo? Pessoal, quando a gente vai dividir esses, eu coloquei a divisão em forma de fração, tá? Não tem problema nenhum. Por que a gente colocou assim, né? Porque você observa o seguinte, eu tenho dois zeros em cima e dois zeros embaixo, na direita. Olha que legal que a gente pode fazer, né? Posso cancelar todos esses zeros aí, né? Dividir por 100. Em outras palavras, o que é que fica? Fica 27 dividido por 3. Ah, 27 dividido por 3 é tabuada, né? Dá quanto? Dá 9, né? Então, a altura, né? A altura mede 9 o quê? 9 centímetros. Certo? Esse é o valor da altura dessa caixa. Tudo bem? Então, se você quiser tirar a prova, né, é só multiplicar os 3, né? 12 vezes 25 dá 300 e 300 vezes 9 dá 2.700. Então, tá certo, né? Então, a altura dessa caixa realmente mede 9 centímetros. Tá bom? Então, a gente fica por aqui, né? Essa foi a nossa correção. Caso tenha alguma questão que eu tenha corrigido, né, vocês ficaram com dúvida, é só perguntar no particular. Tudo bem? Até a próxima aula.